Antes de começar o vídeo, peço que deixem o like e se inscrevam no canal para apoiar o trabalho. Espero que aproveite o vídeo, porque tá muito bom. Calendário Continental da NASA. 4 de março de 1424. As chamas da Grande Guerra do Garanhão estavam consumindo o continente de Nar. O caos tomou conta, tudo em chamas. Gente morrendo para todo lado, virando pó. E ninguém podia fazer nada contra o exército do Rei Demônio. Só tinha desespero naquele lugar. Mas então, do nada, surge um guerreiro no meio da batalha. E ele tá olhando pra tela do monitor como se estivesse jogando um game. Nosso protagonista começa a explicar. Essa era basicamente a premissa da paródia do jogo. Um RPG de realidade virtual, onde o jogador lutava contra o exército demoníaco, para se tornar um rei e proteger seu território. Ele e os amigos, depois de voltarem do trabalho, gastavam todo o tempo livre jogando isso. Ele já era um cara mais velho, mas manjava de tudo do jogo. Sabia cada detalhe dos personagens, as mecânicas, um verdadeiro especialista. O cara ainda comenta que nunca perdeu o título de melhor vlog de informações sobre Paraíso Online por 10 anos, mas aí ficou tão doente que teve que parar. E pior, a doença só piorava. No fim ele morreu. Morreu por excesso de trabalho e por passar tempo demais jogando. E o mais triste, se foi com 30 anos, sem nem ter tido um único encontro na vida. Só que aí, ele acorda. Do lado dele, tem uma garota de cabelos azulados. Ela olha pra ele e pergunta se ele teve um pesadelo. Mas ele tá desesperado, olhando ao redor, tentando entender o que tá acontecendo. Ele pergunta quem é ela, onde ele tá, mas a garota não entende nada do que ele tá falando. O clima na casa fica estranho. Nosso protagonista Jared resolve verificar suas estatísticas, e aí vem o choque. Ele tá absurdamente obeso. Quando se olha no espelho, a ficha cai. Ele reencarnou. E o pior, por causa da obesidade, sua expectativa de vida diminuiu em 20 anos. Com esse corpo, ele era um nobre de classe baixa, praticamente jogado numa poltrona o dia todo. Tentando manter a calma, ele pensa melhor. Seu nome na vida passada era Shin-Tion, mas agora ele era Jared, um jovem senhor gordo e decadente. Mas aí ele percebe um detalhe importante. Ele pode ver a interface do jogo. Isso só pode significar uma coisa. Ele reencarnou em Paraíso Online. E então bate o desespero de verdade. Ele sabe que dessa vez, sua vida também tem data para acabar. Daqui a 10 anos, a Grande Guerra do Garanhão vai acontecer. Mas pior ainda, em 5 anos, uma seca absurda vai atingir o continente, trazendo fome e desastres naturais. Ele começa a suar frio. Quando a guerra estourar, todos os territórios vão ser obrigados a participar. E com o quão insignificante Jared é, ele com certeza vai morrer. Ele fica irritado. Como pode ter reencarnado num personagem tão inútil? Nem a enciclopédia do jogo menciona esse cara. Tomado pela raiva, ele se mexe na poltrona. E aí vem outro problema. Seu peso gigantesco faz a cadeira desmoronar no chão. No chão, ele começa a revirar as memórias de Jared e percebe que o garoto cresceu de um jeito meio afeminado, sem muita presença. Mas ao se levantar, algo muda. Ele ainda tem esperança. Se ele perder peso e usar o conhecimento da sua vida passada, talvez ele tenha uma chance. Se ele jogar bem, pode transformar isso numa vantagem absurda. E dessa vez, ele vai usar esse bug ao seu favor. Jared tinha certeza de que seu conhecimento era sua maior vantagem. Se soubesse usar isso direito, poderia ter um futuro muito melhor que qualquer outra pessoa. E era exatamente isso que ele faria. Ele ia se tornar o guerreiro mais forte, unir o mundo e virar um grande rei. Esse era o objetivo dele nessa nova vida. Algum tempo depois, a mesma garota de antes estava no escritório, limpando a poeira dos livros com um espanador. Ela comentava sozinha que ia deixar tudo impecável para o seu senhor poder usar o espaço direito. Mas, do nada, um barulho gigantesco veio do escritório. Assustada, ela virou na direção do som e viu a porta sendo escancarada com força. Jared apareceu, chamando-se o nome dela com urgência. A garota prontamente respondeu, pronta para ajudar. Mas ele não perdeu tempo e começou a revirar o escritório inteiro, procurando alguma coisa. Meio confusa, ela perguntou o que ele estava buscando. Sem esconder a irritação, Jared explicou que era uma lembrança que o pai dele tinha deixado antes de morrer, e que o idiota que era dono desse corpo antes tinha jogado aquilo em algum canto qualquer. Reis, sem pensar muito, foi até a mesa, abriu uma gaveta e pegou um artefato. Ela levantou o objeto e perguntou se era isso que ele queria. Jared se aproximou, pegou o artefato da mão dela e dessa vez agradeceu. Reis ficou toda feliz por ter ajudado e perguntou se ele precisava de mais alguma coisa. Mas ele só pediu que ela saísse dali. Ela estranhou. Um colar especial. Ele lembrava vagamente que era um item com um grande poder mágico. E se ele quisesse crescer rápido, não tinha outra escolha. Ele teria que destruir aquilo. Ele segurou firme o colar e começou a canalizar magia nele. Aos poucos, rachaduras começaram a surgir no objeto. Jared sabia que um cara fraco como ele nunca teria chance de alcançar a 4ª classe mágica de forma normal. Mas se fizesse isso, o colar começou a flutuar, se desfazendo aos poucos. Ele percebeu que com a quantidade de mana que tinha, nunca conseguiria invocar aquilo completamente.
Mas mesmo assim continuou. No momento final, o artefato se quebrou por completo. E então, no lugar dele, surgiu uma esfera negra. Jared sentiu a energia crescendo, um poder absurdo se espalhando pelo cômodo. Seu cabelo começou a esvoaçar com a força da magia. A massa negra tomou forma e virou um turbilhão cada vez maior, até que, de dentro dela, algo começou a emergir. Um ser tomou forma, crescendo e se expandindo até se revelar por completo. O monstro olhou diretamente para Jared e perguntou, com uma voz carregada de arrogância: "Quem foi o humano idiota que ousou me invocar?" Jared engoliu seco. Ele sabia exatamente o que era aquilo. Diante dele estava Isabela, um espírito poderoso e nada amigável. Ela começou a rir de um jeito sinistro, revelando sua aparência demoníaca e bizarra. Seus olhos brilharam ao encarar Jared, e ela perguntou: "Então, humano tolo, qual foi o desejo que te fez me chamar?" Jared tem certeza. Isabela é o primeiro passo no caminho para se tornar poderoso. Ele respira fundo, tentando se acalmar. Ele sabe que Isabela despreza covarde. Essa mulher gosta de aventureiros, de gente ousada. Se ele demonstrar fraqueza agora, pode esquecer essa chance. E ele não pode deixar ela escapar. Se Isabela for embora, não vai ter outra oportunidade de crescer nessa vida. Convencido dos próprios pensamentos, Jared toma coragem e diz, sem hesitar: "Eu quero os olhos da mente." Isabela solta uma gargalhada alta, debochada. "Ganancioso, hein?" Ela diz, olhando para ele com um sorriso afiado. "Você quer espiar o que se passa na cabeça dos outros?" Jared confirma, enquanto pensa na importância dessa habilidade. Os olhos da mente eram uma skill secreta, rara pra caramba, que só um único personagem possuía no jogo. Essa habilidade permitia analisar as estatísticas e a personalidade dos outros jogadores, e ficava mais forte conforme o nível aumentava. Ele sabia que se quisesse administrar seu território e buscar oportunidades de crescimento, essa era a ferramenta perfeita. E Isabela ouve tudo e, para sua surpresa, ela aceita. Mas claro, nada vem de graça. Ela encara Jared e pergunta com uma voz sinistra: "E o que você tem de mais precioso para me oferecer em troca?" Ele sente um arrepio na espinha. "Pense bem", Isabela continua. "Tudo tem um preço." Do nada, um contrato surge no ar, brilhando com uma energia estranha. Isabela sorri de canto e diz: "Eu vou te dar os olhos da mente. Mas em troca, eu vou pegar o que você mais valoriza." Ela explica: "Se for dinheiro, eu vou levar tudo. Se for sua honra, você vai virar um escravo. Se for sua família, eu vou devorar cada um deles." Jared percebe que Isabela tá lendo sua mente, que já descobriu exatamente o que ele mais preza. Essa era a maldição dos contratos com espíritos malignos, e ele tinha ouvido falar muito sobre isso. Mas de repente ele sorri. Isabela franze a testa confusa. "Que diabos você tá aprontando?" Ela pergunta, olhando desconfiada enquanto os lábios dele continuam curvados num sorriso estranho. Jared então responde, ainda sorrindo: "Eu só tava pensando em algo que considero extremamente valioso, mas que no fim, não faz diferença nenhuma pra mim." Ele se esforça pra manter esse pensamento firme na cabeça. Era difícil, mas ele consegue. A coisa mais preciosa que ele tem: o primeiro beijo de Shintamon, um homem de 34 anos que morreu virgem e solteiro. Isabela congela. Ela arregala os olhos e começa a entrar em pânico. "O quê?" Ela tenta escapar, mas já era tarde demais. O contrato estava selado. Uma força invisível começa a puxá-la, obrigando-a a abrir as mãos. Jared acha hilário o fato de que, mesmo contra a vontade, Isabela agora tinha que aceitar o primeiro beijo de um cara de meia-idade que nunca beijou ninguém. Ele até tenta fingir que não queria rir, mas não consegue. "Deus, por favor, abençoe esse país", ele diz, ironizando enquanto vê Isabela se contorcendo de desespero. E assim, naquele dia, o contrato eterno entre Jared e Isabela foi selado. Nos corredores da mansão, duas empregadas comentavam entre si, com caras de nojo: "O que tá acontecendo com o nosso senhor? Ele ficou trancado esse tempo todo e agora?" Isso! Claramente algo estranho estava rolando. Enquanto isso, no andar de cima, algumas empregadas estavam fofocando. Uma delas comentou, meio confusa, que viu uma névoa estranha vinda do porão. Ninguém nunca ia lá. Então o que será que o senhor estava aprontando? Mas antes que pudessem especular mais, Reis passou correndo por elas, carregando uma pilha de papéis nos braços. "Saiam da frente", ela falou apressada. Uma das empregadas se ofereceu para ajudar, mas Reis recusou de imediato. "Não precisa, eu dou conta sozinha." Assim que ela se afastou, as outras trocaram olhares. Coitada. Reis é tão delicada. E mesmo sendo maltratada o tempo todo, ela nunca reclama. Dá até pena dela. Enquanto isso, Reis finalmente chegou no escritório, carregando todos os documentos. Ela colocou tudo na mesa e olhou para Jared. "Senhor, eu trouxe os registros do território e dos vassalos, como pediu." Mas do nada, Jared levantou a mão e mandou ela parar onde estava. Ele ativou sua nova habilidade e começou a analisar as estatísticas dela. E foi aí que ele percebeu algo impressionante. A lealdade dela estava classificada como S. Não só isso,
Mas a garota também tinha várias habilidades especiais ocultas. Com um pouco de treinamento, ela poderia se tornar uma curandeira incrível. Outro detalhe curioso chamou sua atenção. Rei estava apaixonada por alguém há mais de 10 anos, mas pelo visto nunca conseguiu confessar, porque essa pessoa estava sempre ocupada. Jared tirou os olhos da garota e começou a focar nos documentos, estudando as informações do território. Mas então Reis pareceu inquieta. Senhor, me desculpe. Jared levantou o olhar confuso. Hã? Pelo quê? A garota baixou a cabeça. Toda vez que o senhor precisa de mim, eu deveria fazer meu trabalho direito. Mas se o senhor está analisando esses papéis sozinho, então significa que eu fiz algo errado. Naquele momento, flashes da memória do antigo Jared passaram pela cabeça do protagonista, o antigo dono desse corpo. Ele costumava bater em Reis toda vez que ela errava alguma coisa. Jared sentiu um nó no estômago. O antigo Jared era um arrogante que não fazia nada e deixava todo o trabalho nas costas dela. E quando alguma coisa dava errado, ele simplesmente descontava nela. Que desgraçado. Jared apertou os punhos. Mesmo que não fosse ele quem tinha feito isso, agora ele era Jared. E de um jeito ou de outro, precisava consertar essa merda. Ele se levantou e se aproximou da garota, chamando o nome dela. Reyes encolheu os ombros e fechou os olhos com força, como se já soubesse o que vinha a seguir. Ela estava esperando um tapa, mas, para sua surpresa, Jared apenas a abraçou. Me desculpa, Reyes congelou. Eu sinto muito por tudo que fiz com você. Eu sei que deve ter sido difícil. E mesmo assim, você nunca reclamou. Você continuou ao meu lado. Ele respirou fundo e continuou. Eu prometo que você nunca mais vai ver aquele meu lado patético. Eu mudei. E eu quero ser um bom senhor. Você pode confiar em mim mais uma vez? Silêncio. Por um momento, Reis não conseguiu responder. Até que, de repente, sua voz saiu baixinho. Eu sinto muito, senhor. Jared franziu a testa. Sente muito? Pelo quê? Ela apertou o abraço. Porque eu não consigo parar de chorar. A garota tremia, segurando o choro, mas as lágrimas não paravam de escorrer. Eu sempre vou ficar ao seu lado, senhor. Jared fechou os olhos por um instante e sorriu. Obrigado. Por confiar em mim. No fundo, ele sabia que não tinha sido ele quem tinha machucado Reis. Mas agora ele era Jared. E isso significava que ele teria que carregar o peso de todos os erros do passado. Uma mesa enorme estava montada, com várias cadeiras ao redor. Reis olhava para Jared meio irritada. Isso não tá certo. Não importa o quanto eu pense nisso. O senhor vai desmaiar se continuar comendo só essas coisas. Ela olhava para ele com preocupação, enquanto Jared continuava comendo apenas vegetais e ervas. Mas na cabeça dele, isso era necessário. Ele pensava, se eu quiser perder peso, não tem outro jeito. Eu sou praticamente um porco, então preciso me controlar. Ele sabia, por causa do jogo, que esses vegetais tinham um efeito especial. Enganavam o cérebro, dando a sensação de saciedade. Mas mesmo assim, o gosto era simplesmente horrível. Ninguém comia isso por vontade própria. E o pior, tudo parecia estragado. Do nada, o sistema apareceu com algumas mensagens, informando os benefícios que ele estava recebendo por se alimentar de comida saudável. Jared até sentiu que sua barriga estava diminuindo lentamente, mas mesmo sabendo disso, ele ainda estava sofrendo. O gosto era péssimo. A cada mordida sentia vontade de vomitar. Ele teve que segurar a própria boca com as mãos para evitar cuspir tudo. Vendo isso, Reis suspirou e colocou um prato na mesa. Senhor, por favor, coma isso. Na frente dele, um belo bife suculento. Jared arregalou os olhos, surpreso. Mas antes que dissesse algo, Reis explicou. Não se preocupe, esse é um bife vegano. Ela contou que aprendeu a fazer esse prato porque é ótimo para uma dieta saudável. Mas, antes, o antigo Jared nunca aceitava e sempre mandava jogar fora. Mas agora era diferente. Jared sentiu um aperto no peito. Ele ficou emocionado. Ele amaldiçoou, mais uma vez, o antigo dono desse corpo. Como aquele idiota teve coragem de tratar mal um anjo como essa garota? Ele pegou o garfo e deu a primeira mordida. O sabor explodiu na boca. Era perfeito. Ele sentiu um alívio absurdo. O gosto era delicioso. Isso era esperado de alguém com nível A em culinária. Enquanto terminava de comer, ele refletia sobre as informações que tinha lido nos documentos. Seu território, chamado Caríbia, ficava no extremo norte do reino. Era uma terra ruim. O clima era extremamente frio, o que tornava quase impossível cultivar qualquer coisa. Além disso, a região era cheia de pragas, monstros e bandidos por todos os lados. Mas tinha um lado positivo. Como a localização era tão precária, eventos importantes e missões raras apareciam frequentemente por lá. O problema, ele ainda era fraco demais para aproveitar qualquer oportunidade. Com essa ideia na cabeça, Jared terminou sua refeição, se levantou de repente e bateu na mesa. Tá decidido, eu preciso renascer. Mas antes que pudesse continuar, uma presença sombria surgiu no cômodo. Isabela apareceu com um olhar mortal e apontou para ele. Me devolve os olhos da mente agora. Jared quase caiu da cadeira de susto. Mas que porra, você ainda tá aqui? Isabela cruzou os braços irritada. Como um humano idiota teve a audácia de me enganar? Ela rosnou.
Eu não vou te deixar em paz. Vou te atormentar para sempre até recuperar meu poder. Jared suspirou, cruzando os braços. Vai sonhando. Isso não vai ser tão fácil. Enquanto ele e Isabela discutiam, uma lembrança de 10 anos atrás surgiu em sua mente. Alguém estava batendo na porta de um quarto, chamando desesperadamente pelo senhor. Senhor, abra a porta. É uma emergência. A porta permaneceu fechada. Do lado de fora, um homem de cabelos pretos e uma cicatriz no olho olhava para baixo, sua expressão sombria. Ele murmurou baixinho. A tragédia aconteceu. O senhor anterior faleceu. O soldado do flashback continuava batendo na porta, tentando convencer o garoto a seguir em frente. Você precisa superar o passado e começar a pensar no futuro. Mesmo sem resposta, ele não desistia. Eu sei que esse momento é difícil, mas estamos juntos nessa. Mas lá dentro, Jared, ou melhor, Jerry, estava no chão, com as mãos apoiadas nos joelhos, chorando sem parar. Ele não conseguia aceitar. A morte do pai tinha deixado um buraco gigante dentro dele. Ele não queria ouvir ninguém, muito menos pensar no futuro. Só conseguia lamentar. De volta ao presente na mansão, o ambiente era animado e uma voz alta ecoou pelo salão. O senhor realmente nos chamou? A pergunta veio de um homem de cabelos ruivos, que estava bebendo e observando a movimentação. Ele girou o copo na mão, os olhos semicerrados. O que esse gordo tá aprontando agora? Enquanto isso, duas empregadas estavam ali perto, cochichando entre si. Mas o ruivo, já meio bêbado, foi direto até elas. Bom dia, minhas lindas! Sem cerimônia, passou um braço em volta de cada uma. Reis franziu a testa, desconfortável, mas respondeu educadamente. Bom dia, Grados. Ele sorriu de canto. Adoro esse seu jeitinho educado, sabia? Mas, por dentro, ele pensava outra coisa. O que essa garota maravilhosa quer com aquele porco preguiçoso? Ainda assim, na cabeça dele, uma coisa era certa. Se ele não fosse tão importante, eu com certeza a teria pra mim. Do outro lado do salão, uma discussão começava a esquentar. Um homem de aparência séria, o mesmo do flashback, estava de cara fechada encarando um sujeito chamado House. O que diabos você tá fazendo aqui? Eu já te falei pra não encostar um dedo nas mulheres. Reis olhou para o homem e interveio. Senhor House, isso não é comportamento adequado para um chefe da segurança pública de Caríbia. O tal House ficou surpreso ao ver quem estava falando. Seu rosto passou de confusão para pura raiva. Ele riu de forma debochada. Ah, você realmente acha que tem moral para me dar sermão? A voz dele ficou mais agressiva. Parece que você ainda não aprendeu seu lugar, mesmo depois de ter sido derrotado pelo senhor. Os olhos do outro homem brilharam de raiva. Ele deu um passo à frente, encarando House cara a cara. Repete isso. Mas House apenas riu e deu um gole na bebida. Ah, qual é, velho? Vai ficar bravinho? A tensão aumentava, até que uma voz firme interrompeu a cena. Chega! Todos se viraram. Um homem mais velho tinha acabado de entrar, e sua simples presença fez o ambiente ficar silencioso. House apertou os punhos, claramente irritado. Então até você ainda anda por aqui, Orrin? Orrin, um veterano respeitado, manteve sua postura séria. Mas House não parou por aí. Não acredito que ainda deixam... Vocês dois são uma vergonha. Ele cuspiu no chão e saiu, sem nem olhar para trás. O outro homem, ainda furioso, observou House se afastar. Como um pirralho arrogante, desse virou chefe da segurança. Orrin suspirou. Infelizmente, não podemos fazer nada sobre isso agora. Eles seguiram em direção ao local da reunião. Uma longa mesa estava montada, e vários nobres já estavam sentados. Alguns murmuravam entre si. O senhor realmente convocou uma reunião? Difícil de acreditar. Ele nunca fez algo assim antes. Os olhares se voltavam para a porta, todos esperando por Jared. Todos na mesa estavam chocados. Jared estava lendo os relatórios. Ele que nunca tinha feito isso antes. Os nobres trocavam olhares, impressionados. Grados, que já estava meio bêbado, bateu a garrafa na mesa e riu. Ah, qual é, senhor? Ele disse, com um sorriso torto. Desde quando você lê essas porcarias? Isso não combina contigo. Ele então ergueu a garrafa e sacudiu no ar. Vamos encerrar essa reunião logo. Eu trouxe um licor raro. Tenho certeza que o senhor vai adorar. Jared, que até então só estava observando, apertou os papéis com mais força. Ele repetiu a palavra baixinho. Licor? Gradus sorriu, achando que tinha conseguido fisgar seu senhor de novo. Ele continuou balançando a garrafa na direção dele, tentando convencê-lo. Mas do outro lado da mesa, Lake olhava a cena com uma expressão fechada. Ele sabia muito bem o que ia acontecer. Esse desgraçado faz isso toda vez que uma reunião importante acontece. Sempre dá um jeito de seduzir o senhor com bebida. E no final, nada muda. Não dessa vez. Lake se levantou de repente, batendo as mãos na mesa. Eu não vou permitir. Os olhares se voltaram para ele. Eu pararei House, custe o que custar. Tudo pela glória de Caríbia. Mas antes que alguém pudesse reagir, Jared tomou a frente. Você tá maluco? O tom sério dele pegou todo mundo de surpresa. Jared olhou diretamente para Grados e perguntou sem rodeios. Como você tem a cara de pau de aparecer numa reunião desse nível bêbado? O salão ficou em silêncio. Nem Grados, nem Matter Lakes entenderam a pergunta de imediato. O ruivo apenas soltou uma risada forçada. O senhor tá mal-humorado, hein? Relaxa, faz tempo que a gente não bebe junto.
Mas antes que ele pudesse continuar, bum! Um feixe azul cortou o ar e acertou em cheio a garrafa de licor. O vidro estourou em pedaços e o precioso álcool de Grados espirrou pelo chão. Os olhos dele se arregalaram em choque. Ele olhou para o líquido derramando e só conseguiu murmurar: Meu licor! Jared respirou fundo e cruzou os braços. Eu vou fechar os olhos dessa vez pro seu comportamento nojento. Grados apertou os punhos, claramente irritado. Eu não dou a mínima se o senhor é meu superior. Ninguém usa magia contra mim e sai impune. Mas Jared simplesmente o ignorou. Ele pegou um maço de papéis e jogou na mesa. Vamos pro próximo tópico. Grados rangeu os dentes, furioso. Mas Jared nem olhou para ele. Me diz uma coisa, Grados. Você tá satisfeito com toda a riqueza que acumulou abusando da sua posição? O ruivo travou. Jared continuou implacável. Eu sei que você prejudicou muitos habitantes do território só por ganância. Você estava tão cego pelo dinheiro que nem percebeu que os cidadãos pararam de confiar no governo de Caríbia. Grados ficou completamente sem palavras, mas Jared ainda não tinha terminado. E mais, eu também ouvi que você pegou meus subordinados sem permissão para seus próprios interesses sujos. Ele ergueu a mão. Uma chama intensa começou a brilhar na ponta dos dedos. O olhar de Jared era frio. Por todos os outros pecados que você cometeu, a bola de fogo cresceu na palma dele. Eu continuarei atacando até você queimar por inteiro. Grados arregalou os olhos, completamente apavorado. Ele tentou fugir correndo para o outro lado da sala, mas foi inútil. A bola de fogo disparou e acertou em cheio as costas dele. Grados caiu no chão inconsciente. Todos na mesa ficaram em choque absoluto. Jared respirou fundo e se virou para eles. Eu realmente queria matar esse desgraçado. O silêncio foi pesado. Mas então ele soltou um suspiro e completou. Mas pela lei, eu vou parar por aqui. Ele então olhou para o restante da sala. A partir de hoje, Grados está oficialmente removido do cargo de chefe da segurança pública. Os nobres ficaram pálidos. Jared continuou. Além disso, eu pessoalmente vou investigar toda a corrupção que está rolando nesse território. O impacto dessas palavras foi imediato. Um por um, os nobres se ajoelharam diante dele. Senhor, por favor, perdoe-nos. Nós pecamos. Eles estavam desesperados. Enquanto isso, Gravely Lack, que estava apenas observando, cruzou os braços pensativo. Ele analisava Jared. Esse garoto. Ele olhou para o corpo queimado de Grados, então olhou para Jared novamente e pensou: essa presença, essa dignidade, é a mesma do senhor anterior. Jared respirou fundo e olhou para Lake. Lake Barrett. A sala ficou em silêncio. Todos esperavam o que viria a seguir. A partir de hoje, você será o novo chefe da segurança pública de Caríbia. Lake piscou algumas vezes, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. O quê? Ele ia recusar. Mas antes que conseguisse dizer qualquer coisa, Jared arqueou uma sobrancelha e perguntou em tom sério: Você vai desobedecer uma ordem do senhor? Lake engoliu seco. Jared continuou: Ou prefere que suas refeições fiquem menos agradáveis a partir de agora? Lake suspirou, derrotado. Eu aceito. O loiro então virou para todos na mesa e anunciou: Essa é uma ordem do senhor. Alguém tem algo contra? O salão inteiro respondeu em uníssono: Não, senhor. Jared sorriu satisfeito. Com isso, ele tinha restaurado a dignidade da sua posição. Mas enquanto analisava as estatísticas dos presentes, percebeu algo preocupante. Ele ainda não tinha encontrado alguém forte o bastante para ser sua mão direita e esquerda. Então, olhou para o lado e seus olhos se fixaram em um homem, Owen. O velho sorriu de leve, como se já soubesse o que Jared estava pensando. Mas antes de tomar qualquer decisão precipitada, Jared respirou fundo. Ele tinha tempo. Agora, com os olhos da mente, ele podia escolher com calma quem seriam seus aliados mais valiosos. Um mês depois, gritos desesperados ecoavam numa casa humilde. Por favor, não. Se você pegar esse dinheiro, eu não vou conseguir trabalhar. Um camponês pobre implorava de joelhos, segurando as mãos de um bandido. Mas o homem apenas riu. Cala a boca. Era só ter pago o imposto da rua direito. Agora aguenta. Outro bandido, de cabelo branco, olhou para o chefe do grupo e comentou: Estranho. Não viu Grados coletando os impostos ultimamente. Será que ele tá de férias? O chefe do bando soltou um grunhido. Que se dane, o dinheiro tá aqui, é o que importa. Mas, de repente, alguém bateu na porta. O chefe franziu a testa. Quem diabos vem aqui a essa hora? Vê quem é. Um dos bandidos, um careca fortão, caminhou até a entrada e abriu a porta só um pouquinho. O que você quer? Do outro lado, Jared sorriu. Oi. O careca olhou pro garoto de cima a baixo e soltou uma risada. Ha! Que um leitão como você tá fazendo aqui? Mas antes que pudesse rir mais, um soco avassalador atingiu a mandíbula do bandido. Crack! Dentes voaram pelo ar. O careca foi arremessado para dentro da casa, caindo direto sobre uma mesa e destruindo tudo. Os outros bandidos ficaram em choque. O que diabos tinha acabado de acontecer? O soldado ao lado de Jared deu um passo à frente furioso. Seu desgraçado! O bandido de cabelo branco se encolheu. O que foi? Como você ousou insultar o nosso senhor? A voz do soldado tremeu de fúria. Você quer morrer?
Mas Jared ergueu a mão, acalmando a situação. Relaxa, isso não me incomoda. O soldado respirou fundo, tentando conter a raiva. Mas então Jared mudou sua expressão. Ele olhou para os bandidos com seriedade absoluta. Mas vocês estão extorquindo cidadãos inocentes. A atmosfera ficou pesada. Os bandidos começaram a suar frio. Jared apontou para eles. Prendam todos, não deixem ninguém escapar. O soldado sorriu cruelmente e estalou os dedos. Com prazer, senhor. Ele então avançou, o olhar brilhando de empolgação. Essa vai ser a primeira grande ação do novo chefe da segurança. Os bandidos começaram a recuar, percebendo que tinham feito merda. Pipera, aí, Grados foi derrotado, mas não tiveram tempo para pensar muito, porque a justiça de Caríbia tinha acabado de chegar. Enquanto isso, o chefe dos bandidos no fundo da casa tentava se esconder e discretamente empurrava um saco de dinheiro para debaixo do assoalho. O chefe dos bandidos achava que tinha conseguido escapar, mas de repente a porta atrás dele se abriu com um estrondo. Jared apareceu, encostado no batente com um olhar afiado. E aí, pra onde você acha que tá indo? O bandido congelou no lugar. Ele se assustou tanto que jogou a sacola de dinheiro pro alto, abandonando tudo. Mas logo tentou reagir e saiu correndo pela neve, desesperado pra fugir. Jared, no entanto, nem precisou sair do lugar. Ele levantou a mão e ativou sua magia. Míssil mágico. Uma sequência de feixes de energia azul acertou diretamente o bandido, que rolou pela neve, gemendo de dor. A luta tinha acabado. Os cidadãos começaram a sair de suas casas, olhando a cena com admiração, e então, viva o Senhor! A praça se encheu de aplausos e gritos de comemoração. No meio da multidão, Lake deu um passo à frente. Ele olhou para todos e anunciou com firmeza. Ouçam bem, povo de Caríbia! A praça ficou em silêncio. Nosso Senhor admite os erros do passado, mas a partir de hoje, ele vai cuidar deste território com todas as suas forças. Os cidadãos trocaram olhares surpresos. Lake continuou. Livrar-se desses criminosos é só o começo. Os bandidos capturados tremiam de raiva. Eles não acreditavam no que estava acontecendo. Enquanto isso, os moradores recebiam comida como pedido de desculpas do senhor. Um bardo começou a tocar sua lira, animando o bar e o povo. A praça virou uma festa. E no final, Lake ergueu a voz novamente. Honrem o nosso senhor, pois ele está honrando a vida de cada um de vocês. O grito de comemoração foi ensurdecedor. Algumas horas depois, Jared cavalgava pela cidade, ao lado de Lake e dos soldados. O caminho inteiro foi marcado por aplausos e sorrisos. As pessoas estavam realmente começando a vê-lo de outra forma. Depois de tudo, ele voltou para a mansão e foi direto para a sala de reuniões do conselho. Sentado à mesa, ele ouviu atentamente enquanto Gravely Lack explicava os últimos acontecimentos. Os cidadãos começaram a enxergar o senhor com outros olhos. Seu nome já não carrega mais a vergonha de antes. Ele fez uma pausa, depois acrescentou. E agora muitas pessoas estão começando a apoiar o senhor. Jared sorriu. Então, meu plano funcionou. Lack assentiu. Jared cruzou os braços e olhou para Lake. E você? Como tá indo no cargo? Tá lidando bem com seus subordinados? Lake respondeu de imediato. Sim, senhor, eu tô muito bem. Ele parou por um momento, pensou e acrescentou. E, para ser sincero, eu nunca imaginei que um dia o senhor fosse confiar tanto em mim. Isso me deixa feliz. Jared apenas riu. Se você tá satisfeito, então eu tô também. Você tem capacidade para manter a ordem pública, Lake. Eu escolhi você por um motivo. O loiro sorriu de canto, satisfeito com o elogio. A reunião começou oficialmente. Foi explicado que, um mês após a punição dos criminosos, a ordem pública tinha melhorado drasticamente. Jared também soube que novos soldados qualificados tinham sido recrutados, todos leais a ele como senhor feudal. E isso só foi possível graças a uma coisa: os olhos da mente. Ele tinha usado essa habilidade para encontrar os melhores talentos do território, e agora só restava fortalecer cada um deles. Mas nem tudo eram boas notícias. Senhor, temos um problema. Quem falou foi Rin, um dos seus vassalos. As colheitas estão indo bem com o novo método agrícola, mas metade do ano é inverno. Ele fez uma pausa antes de concluir. Isso significa que ainda não estamos produzindo o suficiente. Outro vassalo tomou a palavra. Também estamos tentando usar as pedras de mana como um produto especial do território. Mas ainda vai levar tempo até conseguirmos um resultado significativo. Jared ouviu tudo, de braços cruzados. Ele começou a refletir. Os olhos da mente são ótimos para achar pessoas talentosas. Mas fora isso, essa habilidade não serve tanto assim. Se eu quero um futuro sólido, vou ter que trabalhar muito mais. Enquanto ele pensava, Isabela apareceu de novo, insistindo para que ele devolvesse os olhos da mente. Jared apenas ignorou. Afinal, ele tinha coisas mais importantes para se preocupar agora. Jared bateu levemente no próprio estômago, sentindo a diferença. Lack, que observava a cena, sorriu. Já vi você fazendo isso algumas vezes. Parece um método bem eficiente. Jared assentiu. Esse é um método bem popular para perder peso. Aprendi em outro território. Lake cruzou os braços, rindo. E eu tenho que admitir, à medida que o senhor emagrece, tá ficando cada vez mais parecido com um nobre fútil.
Jared revirou os olhos, mas por dentro, ele pensava outra coisa. Na real, esse método não tem nada a ver com dieta. O que ele estava fazendo, na verdade, era um truque para aumentar injustamente sua própria capacidade de mana. Ele explicou mentalmente. Basta emitir mana em cada uma das mãos, depois liberá-la perto do corpo e reabsorvê-la. Fazendo isso repetidamente, você consegue expandir sua capacidade de mana. Era um método roubado. Não chegava a ser um bug oficial da paródia do jogo, mas ainda era um exploit. E depois de um mês treinando isso, os resultados eram absurdos. Ele sentiu a energia mágica fluindo por suas mãos e analisou suas próprias estatísticas. Parece que subi 12 níveis só com isso. Agora, ele tinha mana suficiente para lançar magias de quarta classe pelo menos uma ou duas vezes. Mas antes que pudesse pensar mais sobre isso, um soldado jovem e ofegante entrou correndo na sala. Senhor, Jared ergueu os olhos. O garoto respirou fundo e anunciou desesperado. Temos uma mensagem urgente, mas o soldado ainda não tinha terminado. E dentro da mina, eles encontraram escravos. Jared congelou. Seus olhos se estreitaram de raiva. E imediatamente, flashes de um ano atrás passaram pela sua mente. Memória de um ano atrás, clang, clang! Duas espadas se chocavam ferozmente, criando faíscas no ar. De um lado, um homem de cabelos ruivos. Do outro, um homem de cabelos brancos. Ambos seguravam espadas e escudos, duelando com uma precisão mortal. E a poucos metros dali, uma pessoa de aparência feminina observava esta luta, os olhos brilhando de empolgação. Ela sorriu. Esses dois são muito bons. Mas, de repente, duas outras pessoas se aproximaram dela. Ei, você tá assistindo há muito tempo. Melhor tomar cuidado. Se a diretora te pegar vagando por aí, você vai se dar mal. A garota apenas riu e se virou para eles. Relaxa. O tom dela era cheio de confiança. Eu sou mais rápida que vocês dois. Com um movimento ágil, ela levantou um barril cheio sem nenhum esforço. Uma borboleta azul pousou no barril e a garota ficou observando-a por alguns segundos, pensativa. Então, um de seus companheiros murmurou. Não dá pra acreditar que você já tem 14 anos, Lena. Ele fez uma pausa e perguntou. Mas será que você realmente quer ser empregada numa mansão nobre? Lena sorriu e assentiu. Sim, eu acho que vai ser um bom lugar. A diretora sempre cuidou bem de mim, mesmo eu sendo órfã. Sua irmã mais velha suspirou. É uma pena. Eu tava pensando em te levar pra nossa trupe mercenária. Lena ficou em silêncio por um momento. Ela olhou pro céu, observando a borboleta voando. Então, com um tom tímido, ela murmurou. Talvez, não agora. Seus irmãos trocaram olhares, estranhando sua hesitação. O que foi? Lena ficou vermelha, e depois de um breve momento, finalmente perguntou. Vocês acham que, se eu treinar bastante, posso me tornar uma grande espadachim? Lena afirmou com convicção que preferia ser uma mulher de espada, não uma empregada. No entanto, naquele momento, essa opção simplesmente não era viável para ela. O garoto de barba azul riu diante da resposta dela e, enquanto desenhava sua espada, perguntou se ela sabia por que não havia tantas mulheres em tropas mercenárias. No instante em que a lâmina foi retirada da bainha, uma rajada de vento varreu o local, levantando poeira ao redor. Com um olhar sério, ele explicou que o mundo era perigoso demais para ser enfrentado com uma mentalidade tão ingênua. Muitas mulheres que tentavam seguir esse caminho acabavam desistindo ou morrendo ao confrontar a dura realidade das batalhas. Mas essa verdade não se aplicava apenas a elas. O mesmo destino aguardava qualquer homem fraco. Retirando suas luvas, o jovem continuou seu discurso. O que realmente importava não era o gênero, e sim o espírito, o talento e o esforço. Ele olhou diretamente para Lena e afirmou que ela possuía mais talento do que qualquer um ali, e por isso, se realmente se esforçasse, poderia ter sucesso. Sua irmã, ouvindo aquilo, dirigiu-se a Lena e fez uma proposta. Se um dia ela não tivesse para onde ir, poderia procurá-los. Como líder da trupe mercenária, ela teria o poder de contratá-la. Lena ficou radiante. Um sorriso iluminou seu rosto enquanto sua mente se enchia de sonhos sobre um futuro glorioso. Mas a realidade era cruel. No futuro, aquela mesma garota, antes tão cheia de esperança, agora estava sentada no chão de um porão escuro, com correntes prendendo seus pulsos e tornozelos. Desesperada, Lena gritava os nomes de seus irmãos, sua voz ecoando no ambiente sufocante. Mas ninguém respondia. Seus pensamentos a levaram para memórias do passado, para um momento em que tudo parecia certo. Ela se lembrou do pastor do orfanato, um homem gentil que segurava as mãos de duas crianças enquanto chamava seu nome. Ele sorria para ela e dizia que Lena era um anjo enviado por Deus. Trabalhe duro pelo orfanato, Lena. A menina, sem hesitar, sorriu de volta e prometeu que faria o seu melhor. Mas aquela cena desapareceu tão rápido quanto veio. O presente a puxou de volta para a escuridão da sua cela, onde um homem de rosto assustador a observava. Ele riu de sua expressão confusa, antes de lançar uma pergunta cruel. Você já sabe, não é? Quem te vendeu foi o próprio diretor do orfanato. Lena congelou. Isso é impossível! Ela gritou, sua voz trêmula. Ela se lembrava claramente de como ele estava prestes a colocá-la como empregada na casa de um nobre. Ele não poderia tê-la traído assim.
Os bandidos ao redor explodiram em gargalhadas. Essa garota é uma completa idiota. Um deles zombou. Outro, segurando um grande pedaço de presunto, riu e disse que no fim não fazia diferença se ela era uma órfã ou uma escrava. O destino era apenas cerrou os dentes, tentando negar os fatos. O diretor nunca faria isso com ela, nunca. Horas depois, de volta à cela onde outros prisioneiros estavam trancados, Lena refletia sobre sua situação. Já fazia um mês desde que fora vendida para os mercadores de escravos. Quase todo esse tempo, ela passou trancada ali, sem nenhuma esperança de fuga. Uma garota de cabelos ruivos sentada ao lado dela quebrou o silêncio. "Você é de Malca?" Lena olhou para ela, surpresa com a pergunta. "O que quer dizer com isso?" A menina suspirou e explicou. "Se você veio de Malca, então estava destinada a ser escrava desde o começo." Aquelas palavras fizeram Lena franzir a testa. "O que você quer dizer com isso?" A garota continuou. "O senhor daquele território ordena que todos os órfãos sejam vendidos como escravos. E o diretor do seu orfanato, ele estava envolvido nisso." Lena sentiu um arrepio na espinha. "Isso é mentira." Mas a menina ruiva apenas deu de ombros. "Acredite no que quiser, mas eu tô dizendo, não tem escapatória." Lena apertou os punhos. "Eu não vou desistir." Seu olhar se encheu de determinação. "Eu vou sair desse lugar, não importa o que aconteça." A menina loira ao lado delas, que até então permanecia quieta, finalmente falou. "Quer sair daqui?" Lena olhou para ela, esperando por uma resposta. A loira deu um pequeno sorriso e se apresentou. "Meu nome é Manny." Ela deu de ombros e disse com um tom casual. "Se quer saber, eu nunca pensei em fugir." Lena franziu a testa. "Por quê?" Manny sorriu de um jeito sombrio. "Porque no final, esse lugar é um inferno." Os olhos dela brilharam de forma estranha antes de concluir. "E se é pra morrer aqui, que pelo menos a gente morra juntas." Lena sentiu um desconforto ao ouvir as palavras de Manny. A maneira como a loira falava era desanimadora, e Lena não conseguiu evitar comentar sobre isso. No entanto, Manny apenas deu de ombros, dizendo que estava apenas aceitando a realidade. Com um olhar frio, ela explicou que mais um mês havia se passado desde que foram capturadas. Durante esse tempo, Lena percebeu que havia poucos escravos jovens naquele lugar. A maioria dos prisioneiros já não demonstrava mais nenhuma emoção, agindo como bonecas sem vida. Apesar disso, os mercadores continuavam vendendo-os sem dificuldade. Lena sabia que, independente da condição dos escravos, sempre haveria compradores. Mas ainda havia uma esperança. Aqueles com 14 anos geralmente eram mantidos em segurança até completarem 15. E ela ainda tinha um pouco de tempo. Ela repetia para si mesma que não desistiria. O tempo passou e agora meio ano se fora. Lena já estava acostumada ao trabalho pesado, seu corpo endurecido pela rotina cruel. A região onde estavam, Cia, era tão miserável quanto Malca. Durante esse período, Manny ensinou muitas coisas a Lena. As duas costumavam conversar enquanto trabalhavam lado a lado, e a loira compartilhava o que sabia sobre o mundo. Certo dia, enquanto mexia uma panela de comida, Manny contou que os mercenários não costumavam atuar em Caríbia, o que significava que os irmãos de Lena dificilmente estariam por perto. Lena ouviu atentamente e agradeceu pela informação, mas, por dentro, continuava determinada a escapar, seus olhos fixos nas correntes que prendiam seus pulsos. Quando a refeição ficou pronta, Manny pegou-se um pouco da comida que preparou para os bandidos e cuspiu dentro da panela, demonstrando seu desprezo. Em seguida, olhou para Lena e riu. "Você é a escrava mais teimosa que já conheci." Por algum motivo, Lena ficou sem jeito, desviando o olhar. "Tchacal, e quer saber? Eu gosto disso." O inverno chegou. A neve cobria a entrada da mina, onde Lena e Manny estavam presas. O tempo havia passado rápido demais, e agora um ano já tinha se passado. As duas agora tinham 15 anos, mas a situação de Manny se agravava a cada dia. A garota ruiva estava deitada no chão, febril e tremendo, tossindo sem parar. Seu corpo estava fraco, suando pela temperatura alta. Lena se ajoelhou ao lado dela e chamou seu nome, mas Manny mal conseguiu responder. A loira franziu a testa. Se não fizesse alguma coisa logo, sua amiga não resistiria. Enquanto isso, na caverna subterrânea, alguns bandidos bebiam despreocupados. Um deles bateu os pés na mesa, resmungando. Aqueles bastardos arrogantes sempre disseram que os bandidos deviam confiar neles. E agora foram pegos por um porco. Ele bufou de raiva. Por causa disso, não conseguimos vender os escravos. E ainda temos que nos esconder nessa maldita caverna. De repente, Lena surgiu, chamando o nome dele. Os bandidos pararam o que estavam fazendo e se viraram para ela. A garota se ajoelhou no chão e com a voz trêmula implorou. "Minha amiga está com febre. Por favor, deixe-me levar uma tigela de sopa quente para ela." O homem ergueu uma sobrancelha, surpreso. Lena abaixou a cabeça e murmurou. Eu farei qualquer coisa que quiser. Só me dê a sopa." O bandido riu, achando a situação divertida. Pouco depois, Manny estava sentada diante de uma tigela de sopa fumegante. Lena insistia para que ela comesse. "Vamos, coma antes que esfrie. Isso vai te ajudar." Manny olhou para ela, seus olhos demonstrando preocupação.
Antes que pudesse dizer qualquer coisa, um dos bandidos surgiu atrás de Lena. Ele pousou a mão no ombro da garota e sorriu de forma maliciosa. Monty pode comer sozinho, mas você precisa se lembrar da sua parte do acordo. Manny ficou em choque ao perceber o que Lena tinha feito. Lena, o que você fez? A garota loira olhou para ela e tentou tranquilizá-la. Tá tudo bem. O bandido então agarrou o rosto de Lena, forçando-a a encará-lo. Garotinha, você fez um belo acordo, mas antes, que tal deixar esse pirralho doente descansar em silêncio? No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a tigela de sopa quente foi arremessada diretamente no rosto dele. O homem soltou um grito agonizante, segurando o rosto queimado. Manny não pensou duas vezes. Agarrando o braço de Lena, puxou-a para trás. Agora, corre! Elas dispararam para fora da cozinha, sem olhar para trás. Enquanto corriam, Manny repreendia Lena, seu tom carregado de fúria. Você não podia ter feito isso. Tudo isso só por uma tigela de sopa? Lena apertou os dentes sem responder. Eu não me importo se os outros escravos fazem esse tipo de coisa. Manny então olhou para a mente amiga, sua expressão séria. Mas você nunca deveria fazer isso. A loira hesitou. Por quê? Manny respondeu sem hesitar. Porque você não é uma escrava. Lena estava prestes a continuar seu discurso para Manny, mas antes que percebesse, foram capturadas pelo bandido. O homem agarrou Lena com força, puxando-a para trás. No instante em que levantou a arma para atacá-la, Manny se jogou na frente sem hesitar. O golpe atingiu Manny em cheio. Por um momento, tudo pareceu desacelerar. O sangue dela espirrou no chão frio da caverna, e seu corpo caiu sem resistência. Lena ficou paralisada por um segundo, mas a raiva logo tomou conta. Com um movimento rápido, girou o corpo e acertou um soco violento no rosto do bandido, fazendo-o cambalear e soltar seu braço. Assim que ficou livre, se ajoelhou ao lado de Manny, segurando-a com desespero. Sua idiota! Lena gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que fez isso? Manny abriu um sorriso fraco, sua respiração irregular. Minha vida sempre foi um poço sem fundo. Ela tossiu sangue, mas continuou. Cresci entre bandidos. Desde pequena vi pessoas sendo roubadas e mortas. Isso nunca me incomodou. Seus olhos foram ficando pesados, mas ela ainda encontrou forças para olhar diretamente para Lena. Mas você, uma órfã, que veio de um lugar tão pequeno, você tinha um sonho tão grande. Manny respirou fundo e riu de leve. No começo, eu achei ridículo, mas agora... Ela fez uma pausa, apertando a mão da amiga com um pouco de força que restava. Eu invejo você. Lena sentiu o coração apertar. Para com isso. Você ainda pode... Não. A voz de Manny saiu firme. Eu não posso. Ela sorriu pela última vez. Vá para um lugar melhor, Lena. Nunca desista. E então, sua mão deslizou para o chão. Manny parou de respirar. Lena sentiu uma onda de desespero tomar conta. Mas em meio ao luto, a raiva crescia dentro dela. Ela não iria morrer ali. Ela iria sair daquele inferno. Levantou-se devagar, os olhos transbordando ódio. Sem perceber, o bandido atrás dela já estava de pé novamente, pronto para atacá-la mais uma vez. Mas Lena não se importava. Mesmo que eu tenha que matar todos vocês, eu vou sair daqui. O bandido riu, irritado com a coragem dela. Uma escravazinha de merda como você se atreve a me olhar desse jeito? Ele passou a mão pelo rosto, sentindo a pele queimada. Essa cicatriz é culpa da sua amiga, e por isso, vou acabar com você agora mesmo. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma voz soou ao seu lado. Isso aí no seu rosto, você tá chamando de queimadura? O bandido empalideceu na hora. Ele se virou rapidamente, tentando entender de onde vinha a voz. Foi então que viu. Uma chama monstruosa se aproximava dele. Jared estava furioso. Seus olhos brilharam com a intensidade do fogo que crescia em sua mão. Isso sim é uma queimadura. E então, a explosão de chamas engoliu o bandido. Fora da mina, no meio da neve, Ez olhava para Jared, ainda impressionado. Não posso acreditar. Os bandidos realmente estavam usando a mina subterrânea de Alamy como esconderijo. Como o senhor sabia? Jared permaneceu com os olhos fixos na entrada da caverna. Desde que Grados foi removido do cargo, esses desgraçados devem ter pensado que um senhor incompetente assumiu o lugar dele. Ele respirou fundo antes de continuar. Se eles achavam que não seriam punidos, então não havia lugar melhor para se esconder do que essa mina subterrânea. Então ele virou-se para os soldados que estavam esperando suas ordens. Seus olhos estavam cheios de determinação. Ouçam bem! A voz ecoou no campo nevado. Viemos aqui para exterminar os infames bandidos que sequestraram nosso povo e os venderam como escravos. Os soldados se prepararam, prontos para atacar. Não deixem ninguém escapar. Os soldados avançaram sem hesitar, resgatando todas as vítimas sequestradas e mostrando aos bandidos o verdadeiro significado da justiça. Jared encarou seus homens, sua expressão séria. Matem todos esses criminosos, não deixem rastro. E então, erguendo sua espada, deu a ordem definitiva. Pelo futuro de Caríbia, avancem! O exército correu para dentro da mina, iniciando um ataque feroz contra os bandidos. O caos tomou conta do local. Os criminosos entraram em pânico. Merda! O que está acontecendo? Juntem todos, rápido! Precisamos avisar o chefe!
Mas antes que um deles pudesse escapar, uma lâmina cortou o ar. A espada atravessou suas costas sem piedade. Lake, chefe das seguranças, limpou a lâmina e olhou em volta com sede de sangue. Nenhum de vocês sairá vivo daqui. Com habilidade e precisão, derrubou 3 bandidos de uma só vez, sem nem dar tempo para reagirem. A guerra se espalhou por toda a mina. Guerreiros e bandidos colidiam em cada corredor, tornando o ambiente ainda mais caótico. Mais adiante, Jared observava a estrutura do local. Muitas bifurcações. Mas isso é comum em Minas. Ele cruzou os braços, analisando os inimigos. São apenas plebeus armados, nada além disso. Então deu uma nova ordem. Espalhem-se. Vasculhem todos os túneis. Os soldados acataram imediatamente, avançando sem medo. Enquanto isso, a batalha que determinaria o destino dos escravos continuava. No interior da mina, onde Lena estava, o bandido que tentava atacar a garota foi consumido pelas chamas. Ele gritou em agonia, mas logo caiu sem vida no chão. Jared, ainda furioso, caminhou até Lena. Ao se aproximar, olhou para a cena diante dele e sentiu um aperto no peito. Ele já tinha visto traficantes de escravos no jogo, mas ver isso na vida real era repulsivo. Se ajoelhando ao lado da garota, perguntou se ela estava bem e o que tinha acontecido. Lena respirou fundo, tentando segurar o choro. Eu estou bem, mas então seus olhos se encheram de tristeza. Minha amiga morreu. Ela tentou me salvar. Jared olhou para o corpo sem vida de Manny. A fúria que sentia cresceu ainda mais. Mesmo que usasse sua magia de recuperação mais forte, não havia nada que pudesse fazer. Era tarde demais. Fechando os olhos, ele abraçou Lena. Me desculpe. Cheguei tarde demais. Enquanto segurava a garota, percebeu quão frágil ela era. Seus ossos eram finos, suas mãos ásperas como casca de árvore. Ela sofreu demais. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, uma voz alta ecoou pelo local. Mas que merda tá acontecendo aqui? Jared ergueu a cabeça e viu um homem enorme entrando na mina. Os bandidos que ainda restavam se encolheram ao vê-lo. Era Chad, o chefe do grupo. Seu olhar caiu diretamente sobre Jared. E quem diabos é você? Mas então ele riu. Ah, já sei. É só o porquinho de Caríbia. Ele bambeou ligeiramente, e Jared notou o forte cheiro de álcool. Chad estava completamente bêbado. Sabe, garoto? Chad riu debochado. Você devia ter ficado na sua mansão engordando. Ele então abriu os braços, como se fosse dono do lugar. O que um moleque como você tá fazendo no meu território? Jared estreitou os olhos. A paciência que ainda restava desapareceu completamente. Parece que sua vida já virou uma bagunça. Ele empunhou a espada, pronto para acabar com aquilo ali mesmo. Eu mesmo vou acabar com você. Chad parou de rir. Seu olhar ficou sombrio. Você acha que pode me matar, seu porco? Ele ergueu a mão, concentrando energia ao redor do corpo. Vamos ver quem morre primeiro. Magia começou a se acumular ao redor dele. A batalha final estava prestes a começar. A batalha começou num instante. Chad, mesmo bêbado, lançou uma magia de raios, tentando acertar Jared de surpresa. No entanto, com uma velocidade impressionante, Jared desviou sem esforço, ativando um feitiço chamado Aceleração. O bandido ficou atordoado. O quê? Como um porco como você pode usar essa magia com tanta precisão? Mas antes que pudesse compreender a situação, Jared começou a correr ao redor dele, levantando um turbilhão de poeira no processo. Chad cerrou os dentes. Aquele feitiço acelerava os movimentos do usuário, mas tinha uma fraqueza. Era difícil de controlar, e deixava mudanças bruscas de direção mais complicadas. Se Jared não podia mudar de curso facilmente, então bastava destruir tudo de uma vez. Desaparece. Chad rugiu, canalizando eletricidade nas mãos. Mas antes que pudesse liberar o feitiço, um soco brutal atingiu seu queixo. Antes que pudesse reagir, outros golpes vieram em sequência, jogando-o de um lado para o outro como um boneco de pano. Seu corpo foi arremessado contra o chão, se contorcendo de dor. Jared suspirou cruzando os braços. Usar um feitiço desses enquanto tá bêbado? Você se deixou completamente indefeso. Chad tentou se levantar, mas suas forças já o haviam abandonado. Jared olhou para ele sem nenhuma compaixão. Você é tão fraco que até minha raiva passou. Sem hesitar, levantou a espada. Agora desapareça deste mundo. E num único golpe, colocou um fim na vida do chefe dos bandidos. O fim dos bandidos e o começo de uma nova era. Com a derrota de Chad, a mina foi completamente purificada. Todos os sequestradores, assassinos e mercadores de escravos foram executados, garantindo que nunca mais voltariam a sujar aquela terra com suas mãos imundas. Mas o mais importante, os escravos foram libertados. Escoltados pelos soldados da República, os sobreviventes foram levados de volta para seus entes queridos. Dentro de uma carruagem, Lena olhava para Jared, ainda processando tudo. O senhor quer que eu vá para seu território? Jared assentiu. Se você voltar para Toca, o diretor do orfanato pode tentar te vender novamente. Não posso deixar isso acontecer. Além disso, estou procurando jovens talentosos para trabalharem comigo. Ficaria grato se você viesse para a Caríbia. Lena arregalou os olhos. O senhor quer que eu vá? Jared sorriu.
Eu também vou garantir que você receba treinamento adequado. Se quer se tornar uma grande mulher de espadas, esse é o melhor caminho. Os olhos de Lena brilharam. Num impulso, ela levantou os braços animada. Sim, eu definitivamente vou me tornar uma guerreira incrível. Jared sorriu, mas por algum motivo, ficou em silêncio por um tempo, refletindo sobre algo que não esperava encontrar.